1h34. Boa tarde a você que já está sentadinho aí acompanhando o Gazeta Entrevista. Logo após aqui o Gazeta Alerta, né? Estamos aqui nós para garantir o pirão do dia, e o Gazeta Entrevista de hoje vai tratar de coisas muito pontuais dos barrancos daqui. E quando eu falo isso, estou falando do chão que eu estou pisando. Rio Branco, Acre, é o foco. Claro que no finalzinho talvez a gente fale a respeito de alguns voos mais ousados que a vereadora Michele Mello pretende dar. Ela que saiu ao lado essa semana, ao lado de Genilson Leite, né? De repente vem como disse o meu amigo Luiz Carlos Moreira Jorge, né, na coluna dele, será que vai vir uma chapa puro sangue no que se refere a profissionais da saúde, compondo aí uma possível chapa? Não sei. Vereadora Michele Mello, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, então, é sempre um prazer estar aqui, conversar com o povo. A informação é poder. Tá certo. Eu vou lembrar aqui que a data de 28 de fevereiro, esse último dia 28 de fevereiro que passou, não foi uma data qualquer, não. Pelo menos para os servidores municipais, uma data importante, porque foi uma data combinada com os servidores públicos, por parte da prefeitura, né? O prefeito Tião Bocalon, para fazer as negociações. Falar a respeito de perdas salariais, reajuste. Afinal de contas, esse é um ano eleitoral, tem prazos a serem cumpridos aí. E, pelo que eu andei conversando com algumas lideranças sindicais, todos estão muito bem insatisfeitos. Eu quero saber de você como é que essa agenda está lá na Câmara de Vereadores, porque conversei com 4 lideranças sindicais. Todos eles, e o pior é o seguinte, não é nem que não se cumpriu o que se combinou, eles não estão percebendo nenhuma movimentação por parte da prefeitura. E aí? E aí que vem aquela máxima que a gente esclareceu com relação à reforma administrativa. A reforma passou, os cargos comissionados, que são de fato o que a prefeitura gostaria, estão lá nesse momento, e os sindicatos que representam os servidores municipais estão a ver navios com promessas furadas. Veio aí durante a reforma administrativa a promessa de que até dia 28 de fevereiro eles iniciariam as negociações com todos os sindicatos dos servidores municipais. E ainda mais, o prefeito verbalizou que aumentaria então aí o salário de todos os servidores municipais. E hoje, dia 3 de março, a gente vê que ele sequer iniciou as conversas e sequer tem recebido Itaam. Hoje nós estivemos com os representantes do SAERB e eles estão indignados com a situação, porque sequer as tratativas que eram para ser iniciadas foram iniciadas. Tem gente que fala que os próprios sindicatos não estão interessados nesse diálogo. Não. Tem algum cabimento esse raciocínio? Eu tenho feito conversas, depois da nossa reforma administrativa, eu tenho ido com os sindicatos, conversado, fui com o da educação, com o SAERB, com o Sindicato da Saúde, todos eles estão na expectativa de que a prefeitura chame para conversar e chame para negociar. Hoje pela manhã eu conversei com o presidente do Sindicato dos Urbanitários, que me trouxe uma informação que achei muito estranha. Segundo ele, a prefeitura quer retirar os servidores do SAERB e da EMURB dessa situação, mesmo quando vier a fazer algum tipo de diálogo com esses servidores, não. Tem algum sentido isso também? Nós, na Câmara, nós pedimos e sempre falamos para que seja da administração direta e da indireta, que já envolve todas as autarquias, envolve os servidores do SAERB, envolve todos eles. Mas a prefeitura, novamente, não cumpre com o que ela promete. É a grande deficiência da gestão do prefeito Tião Bocalon. Promete e não cumpre. Nem com as palavras, nem através de documento. Documento nessa gestão é algo que carece. Bom, só que isso também respinga na Câmara de Vereadores. E como é que vocês se blindam em relação a isso? Respinga porque a grande maior parte, né, fez o compromisso na reforma administrativa de votar a reforma, com tal de que o prefeito Tião Bocalon sentasse e negociasse com os sindicatos, com as categorias. E hoje ele está faltando com essa promessa. Hoje ele está jogando nas costas dos vereadores que o apoiaram o que ele não cumpre. Então, na minha concepção, eu votei contra a reforma administrativa e volto mais uma vez a reafirmar aqui para todos os sindicatos. Não votarei
se não for com a anuência dos sindicatos. Se vier um aumento, um PCCR, que a prefeitura não dialogue com o sindicato, a gente não vai votar também, porque ele precisa sentar e dialogar com as categorias. Tem uma pergunta aqui que é uma boa provocação. Meu amigo Arruda pergunta para a senhora Michele por que ela não se candidatou à prefeitura, já que ela é tão competente? Boa pergunta, poderia ter sonhado mais alto. É o Silas Lima que está falando com você aqui. Silas Lima, responda a ele. Então, Silas, eu me candidatei a primeira vez que eu estava entrando numa campanha e me candidatei como vereadora para, de fato, estar junto com o povo, representar o povo. Mas a gente vê que a administração pública, ela precisa de pelo menos o mínimo de coerência, e não é o que a gente está encontrando na gestão do prefeito Tião Bocalon. E eu acredito que sim, que qualquer cidadão que ache, que tenha responsabilidade, que acredite que pode fazer a diferença na sua cidade ou no seu estado, deve se candidatar sim. Então fica aí uma opinião sua que talvez ela aconteça. Mas é claro que você não atendeu ao Silas. O que ele está falando é o seguinte, você tem que fazer uma reflexão a respeito do trabalho do vereador de oposição, né? Afinal de contas, você está na Câmara de Vereadores como uma parlamentar de oposição ao prefeito. Só que nós ainda não temos essa formação. A gente entende que todos têm que caminhar juntos, de mãos dadas e tal, e muitas pessoas veem o trabalho do parlamentar de oposição com um certo estranhamento. E isso precisa ser ajustado. Né? Eu acredito que quando a gente se rende a quem dá um tapinha nas costas da gente e diz que está tudo bem, a gente tende ao fracasso. Porque várias cabeças, elas têm vários pensamentos, vários pontos de vista e elas tendem a dialogar melhor para o coletivo. Aqui nós não estamos falando da casa do Itaão, ou da casa da Michele, ou da casa do Silas. Nós estamos falando do bem coletivo. E o bem coletivo ele é regido por leis, por coerência dentro da administração pública, que inclusive está aí no Google, nas apostilas, nas educações, mostrando para a gente que tem sim uma linha de raciocínio que ser seguido na administração pública. Algo que nós não estamos vendo com o prefeito Tião Bocalon. E a primeira coisa que ele não segue é o cumprimento das próprias palavras. E isso não precisa ser uma pessoa muito aquém da inteligência para saber que isso não se faz. Quando a gente promete, a gente cumpre. Bom, a produção está me alertando aqui, você que está assistindo ao Gazeta Entrevista, quer participar, pode participar, como o Silas fez ainda há pouco. Mande o seu WhatsApp para o 99989-1042 e faça a sua pergunta. Eu só lembro que a sua crítica, por mais ferrenha que ela seja, por mais dura, por mais incisiva, ela não lhe autoriza a ofender ninguém, né? Ninguém vem aqui para o programa para ser ofendido, ninguém. Mas a sua crítica pode ser feita sem dúvida nenhuma. E se ela for respeitosa, certamente, e eu tiver condições de ler aqui, porque eu sou meio barbeiro, mas eu faço as leituras possíveis. Vereadora, a senhora levou para a tribuna da Câmara a situação relacionada à não renovação dos convênios com as creches. Eu confesso que quando eu tive acesso a essa informação, tentei contato com o líder do prefeito, o vereador Raimundo Castro, mas não deu tempo, enfim. Queria que a senhora colocasse o problema para os nossos telespectadores, por gentileza. A gente teve 2 representantes na tribuna popular hoje, na nossa Câmara, falando exatamente disso, 2 representantes da parte alta da cidade do Montanhês. E eu me sensibilizo muito, Montanhês é um bairro de pessoas, é uma região de pessoas que eu já cuidei como médica de família e comunidade. Conheço muita gente que mora lá, conheço muitas famílias, que são famílias jovens, Itaã, com muitas crianças naquela região. E quando eu vi que o prefeito estava querendo, então, acabar com essa parceria com as creches que já existem, né? No caso, essa creche ela existe há 21 anos, se eu não me engano, e ela está lá a serviço da população. Conversei, inclusive, com eles, a creche do Montanhês fechando, essa creche que a prefeitura tem parceria com ela. Como é que é essa parceria? A prefeitura disponibiliza um convênio onde a merenda e os profissionais são da prefeitura. São custeados pela prefeitura. Custeados pela prefeitura. E essa creche atende mais ou menos 170 famílias. Então, é uma creche que já está ali, é uma creche que já está em seu funcionamento. E eles não conseguem oficializar, de fato, qual é o problema que há para esse fechamento, para vir a ter esse fechamento, não consegue um diálogo franco com documentos, com esclarecimentos,
para que a creche possa buscar se viabilizar para esse convênio, e aí simplesmente fica desassistido, me disse, fecha e pronto, e vamos fazer o que a gente quer. E eu acredito que as coisas não são assim, falei hoje lá na Câmara. A gente precisa de diálogo, a gente precisa entender. O prefeito Tião tem a promessa de aumentar o número de creches, e agora ele está fechando creches que já são parceiras da prefeitura. Algo de errado está acontecendo e a gente vai aí atrás do que é certo, que é permitir que quantos mais creches, melhor. Bom, mas tem algum prazo a ser obedecido? Porque esse assunto interessa a muitas mães, a muitas famílias. Não é brincadeira, é creche para quem não tem condições de pagar para a escola do filho, Exatamente. Mãe que tem que trabalhar, enfim, ninguém precisa aqui ficar falando da importância das creches. Mas e aí, como é que vai ficar essa situação? Essa é uma situação que eles levaram lá para a gente que não tem nada documentado, não tem nada oficializado. Simplesmente chegaram 2 servidores da prefeitura e disseram que iriam fechar. Porque foi mandado fechar e eles querem os documentos, eles querem a comprovação, eles querem entender o que está acontecendo e não estão tendo acesso a isso. É estranho, porque o próprio prefeito esteve aqui, conversou comigo, falou a respeito de que pretende, inclusive, ampliar esse serviço para crianças cada vez menores, que é uma meta dele. De repente vem essa informação, eu achei muito estranho. Eu também, por isso que eu perguntei hoje, mas o que de fato está acontecendo? Porque uma das promessas de campanha do Tião Bocalon é justamente aumentar a oferta e não diminuí-la. O que está acontecendo? Por que essas parcerias estão acabando? A gente tem que convir que a parceria ela tem que ser para o bem maior, para o bem da população. O que está acontecendo nesse meio termo? Não gosta do parceiro? É questão de gostar ou não gostar? É questão do quê? Por quê? Então a gente está atrás desse documento para entender a questão. Tem aqui uma pergunta, a pessoa não se identifica, mas ela faz uma provocação boa também. Eu quero perguntar pelo transporte coletivo, pela CPI, olha o termo que ele usa, CPI da Michele Mello. Ave Maria! E que ficou ele cometeu algum erro aqui de grafia, mas que ficou ela tão competente, a mulher é competente, mas parece que não funcionam as coisas. E eu vou aqui aproveitar esse gancho para te perguntar o seguinte, vai durar quanto tempo essa CPI? 4 anos? Nem me fale. Eu já estou aí, primeiro, muito obrigada por considerarem a CPI da Michele, mas não sou eu sozinha. Nós temos uma comissão dentro da CPI, então a gente tem todas as necessidades para que a CPI ela aconteça. Você errou? Não acredito. Com toda sinceridade, eu tenho informações de que nós estamos no caminho certo. Mas parece que falta uma articulação, uma mobilização dentro do próprio parlamento, não? Veja, hoje nós temos uma questão muito grande, que é a política de fato. Ali a gente não serve só ao que de fato é o bem comum. Existem as tratativas políticas que você bem sabe disso. Então, até a gente conseguir convencer todos os vereadores de que essa CPI ela não era politicagem, ela tinha o dever de esclarecer ao povo, então não importava se fosse o partido do Tião Bocalon, se fosse o partido do PT, não importa. Até eles realmente acreditarem e confiarem nisso, demorou um certo tempo. E para isso eu precisei trabalhar muito nessa questão, porque eu sou uma das poucas que fazem oposição ao Tião Bocalon. Quando eu me coloco dentro de uma CPI, automaticamente meus pares pensam, ela vai atrás do Tião Bocalon. Os seus pares entendem que você está querendo fazer palanque. Exatamente. E trazer eles para essa confiança de que a CPI não tem esse intuito, de que nós iríamos chamar os antigos gestores, de que a gente está atrás de informação. Existe uma pilha enorme de documentos que estão sendo analisados, processo licitatório, renovação de licitação, certidão das empresas. Existe todo um trabalho que não é visto, que está sendo feito e que a gente está indo atrás. E cada vez que a gente se debruça, cada vez aparecem mais coisas. E mais testemunhas, e mais funcionários comentando como é que funciona e como está funcionando. Vereadora, tem aqui uma pergunta do meu colega Laércio aqui, da produção, e dialoga com o que você está raciocinando aí. Já que a CPI não é palanque, eu queria entender de que forma essa sua performance no parlamento dialoga com aquela imagem ao lado do Genilson, mas eu queria que você falasse sobre isso após o intervalo, porque ali, bom, a mobilização é para que você se candidate à Câmara Federal,
Mas ali ao lado do Genilson, a foto gritava outra coisa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso logo após o intervalo. Vamos continuar a conversa com a vereadora Michele Mello aqui no Gazeta Entrevista.